Está começando mais um programa Comunicando Conscienciologia. O programa vai ao ar todo domingo, às 10 da manhã, com reprise às sextas-feiras, às 13h30. O programa Comunicando Conscienciologia traz uma série de abordagens referentes à conscienciologia. E o que seria a conscienciologia? Nada mais é do que a ciência que estuda a consciência. Esse princípio inteligente, a intimidade do ser, conhecido na psicologia e medicina como ego ou self, e nas linhas religiosas conhecido como alma ou espírito. Então nós convidamos você, telespectador, a não acreditar em nada, nem mesmo o que for dito aqui nesse programa, e que tenha suas próprias experiências pessoais, utilizando o princípio da descrença. Então hoje, o nosso tema é o universalismo. E para falar sobre o universalismo, nós trouxemos a Nancy Trivelato, ela que é professora, pesquisadora, mestra em metodologia científica, diretora da IAC, e o professor Wagner Alegretti, ele que é engenheiro eletrônico e presidente da IAC. Como o tema universalismo engloba essa questão das interações e tudo mais, eu convidei o meu colega Derli, que é apresentador aqui também, para poder a gente estar fazendo essas trocas e poder ampliar um pouco sobre o tema de universalismo. Então, para começar falando, eu gostaria de primeiro agradecer a presença de vocês. Sejam muito bem-vindos novamente. Nós agradecemos. E eu gostaria de saber, então, professor Wagner, o que é universalismo? O universalismo é essa postura filosófica muito importante dentro da conscienciologia, da consciência que é aberta a outras interações, uma consciência mais aberta a outras influências. Então, é importante dizer que o universalismo não é tudismo, não é absolutamente aceitar tudo, mas é análise crítica de diversas fontes diferentes de ideias ou de conhecimento. Às vezes fica fácil para as pessoas entenderem o universalismo por alguns exemplos de anti-universalismo. Por exemplo, o racismo é um anti-universalismo. O sectarismo, o bairrismo, o nacionalismo, até o patriotismo. Toda vez que nós temos uma postura de comportamento filosófico que restringe a pessoa a pensar num grupo específico de seres humanos ou a restringir a aceitação de outras pessoas, nós vamos ver uma limitação no universalismo. O universalismo, inclusive, pode ser estendido, por exemplo, à própria área da ecologia. Porque, por exemplo, muito se destrói hoje na ecologia porque o ser humano, muitas vezes, se sente superior aos outros animais. Muita gente diz, por exemplo, os animais não têm alma. Então os animais são vistos mais como uma fonte de comida ou simplesmente como um detalhe, não é? Em que eles não têm um direito por si só. Então o universalismo levado às suas últimas consequências, ele inclui todas as formas de vida, as plantas, a defesa da natureza, animais, e em certos casos aqui na conscienciologia, como nós vemos a partir de certas projeções, inclusive certas consciências não terrestres. Agora vocês vejam quão longe nós chegamos quando as pessoas muitas vezes têm dificuldade para entender a pessoa do sexo oposto. O homem exige e espera que a mulher se comporte tal como ele. E vice-versa, não é isso? Muitas pessoas têm dificuldade para lidar com crianças ou com gente muito jovem ou com pessoas mais velhas. A nossa rigidez pensênica é muito grande. Então imagine uma consequência prática dentro do próprio parapsiquismo, desenvolvimento consciencial, a limitação que isso dá para uma pessoa quando quer sair do corpo. Quer dizer, se ela quer se projetar e ir a muitas dimensões diferentes e ter contato com várias consciências em vários níveis evolutivos diferentes, ou ela é universalista, ou ela vai simplesmente ter a cada vez as projeções indo aos mesmos lugares, tendo interação exatamente com as mesmas pessoas. Esse universalismo na prática faz com que a pessoa tenha capacidade de estabelecer o que nós chamamos de acoplamento áurico ou de rapport com um número maior de consciências, expandindo muito a sua capacidade parapsíquica. Gostaria de trazer a abordagem para Nancy. Você se tem passeado, não mais passeado, mas divulgado conscienciologia em várias partes do mundo e fazendo algumas vezes experimentos mais na área científica. Como que você vê o universalismo dentro da ciência? A experiência que você pode nos trazer. Esse é muito interessante, né? Se me permitem falar um pouco sobre isso. Primeiro, contextualizar que a IAC já trabalhou e trabalha em 25 países, 5 continentes. Isso nos força a ter um universalismo na prática. E, às vezes, claro, vamos a culturas que são muito diferentes das nossas. E é muito importante que quando nós abordamos uma cultura, que nós tenhamos respeito por aquilo, porque existe um contexto histórico, existe um contexto geográfico,
parageográfico no sentido das comunidades extrafísicas ali presentes. Existe, claro, também todo o aspecto da conexão com os amparadores. Os evoluciólogos trabalham mais diretamente com aquele grupo. Então, nós somos desafiados, num bom sentido, de expandirmos o nosso universalismo todo o tempo. Um professor que vai ser um professor itinerante, internacional, que ele tenha uma postura de sentir-se superior, ele não consegue fazer uma boa assistência, porque ele não consegue essa conexão com os amparadores locais. Então, nas atividades nossas, mesmo em cursos como o ECP2, ou em cursos de campo, ou nos cursos mais simples que nós damos, que o nosso curso básico nós chamamos de Curso de Desenvolvimento da Consciência, CDC. Até vamos começar a dar o CDC agora no Brasil. Mas mesmo neste curso, a cada momento, a informação é sempre a mesma, mas a abordagem até no tom, se você fala mais firme, mais suave, o tipo de exemplo, tudo isso demonstra o seu universalismo ou não. Por incrível que pareça, até a comida, porque você às vezes tem uma retrocognição e uma conexão melhor com as pessoas do local quando você vai aos lugares que o povo vai e você consegue comer a comida daquele local. Então tem este ângulo assim. Agora, dentro disso, claro que nós vemos esse aspecto da conexão com as consciências mais avançadas do lugar, e isso nos permite fazer assistência às consciências e às consciências dali. Isso também nos permite, além da TARES, nos dá a oportunidade da pesquisa, porque nós temos contatos com diferentes formas de entender esse aspecto científico nosso da conscienciologia. O que nós chamamos de conscienciologia toca em muitas diferentes áreas de ciência, inclusive em áreas de ciência que procuram estudar a energia sutil. Eles podem usar outros nomes, usar outros métodos, mas procuram. Então, até que ponto nós conseguimos ver conexões e aliados para que o nosso conhecimento ajude-os a entender melhor, e até certo ponto conseguir dali alguma evidência, alguma coisa que sirva como uma ponte para que eles nos compreendam. Isso é muito importante, porque da mesma maneira que não podemos ter um senso de arrogância para fazer a TARES, também não podemos ter um senso de arrogância para fazer pesquisa, senão deixou de ser pesquisa. Na ciência há muita arrogância, na ciência em geral. Qualquer pessoa que realmente entenda de ciência sabe disso. Existe aqueles cientistas que não têm mente aberta. O não ter mente aberta, às vezes mesmo dentro da sua própria área, super convencional, super técnica. Não ter mente aberta é falta de universalismo, não é? Mas então tem que ter da nossa parte, da parte de todos, e uma paradiplomacia para lidar com isso. Não sei se você quer acrescentar algo, Wagner. Acrescentar que nessa questão do universalismo é muito importante entender que cada grupo de pessoas, que seja referente a países ou linha de conhecimento da própria ciência, é importante nós não nos fixarmos tanto aos trafares ou às limitações ou às diferenças. Porque, obviamente, toda cultura, inclusive a brasileira, tem os seus idiotismos culturais. Então, do mesmo jeito que nós podemos sofrer um preconceito, quer dizer, um apriorismo de um povo estrangeiro que acha que o brasileiro pode ser, por exemplo, indisciplinado, ou às vezes não é muito sério, carnaval é um exagero, também muitas vezes nós temos isso com relação a outras culturas e outros países. Então, uma coisa que nós usamos, que é muito prática e muito eficiente, é aonde nós vamos, sem negarmos os trafares, mas nós tentamos aprender com os trafores, quer dizer, os pontos positivos, não é isso que distingue cada povo. Vivemos, por exemplo, 5 anos nos Estados Unidos, depois de mudar daqui, e aprendemos demasiado com os americanos. Eu acho que, inclusive, as pessoas têm uma perseguição muito grande contra os americanos, que não é bem merecida, porque há muito que aprender com eles. Depois vivemos 10 anos em Londres, há muito que aprender com os ingleses, e assim por diante. Viajamos muitas vezes para o Japão. Então, nós transportamos isso à própria área da ciência, por exemplo, porque, claro que nós não queremos ficar limitados pelo paradigma materialista. Quer dizer, entender que a consciência é simplesmente um processo que advém do funcionamento do cérebro físico. Sabemos que é muito mais do que isso. Mas também nós não queremos cortar as pontes. Dentro do próprio universalismo, nós pensamos assim, o que nós podemos fazer para criar pontes com a ciência convencional? Quantos cientistas não estão assim naquele limiar de quase poder aceitar as nossas coisas, mas não tiveram ainda a experiência pessoal deles? Porque se nós dizemos assim, não acredite em nada até que você experimente, o cientista da ciência convencional muitas vezes não pode ser criticado por esperar isto. Eu lembro uma vez que eu estive na Suíça, quando nós dávamos aulas lá,
E eu fui participar de uma espécie de um intercâmbio com aquele CERN. Não sei se você já viu aquele Centro Europeu de Pesquisa na Área Nuclear, onde tem o grande acelerador de partículas, que descobriram agora o bóson de Higgs e tudo mais. Eu estive lá, por uma amizade com uma voluntária que conhecia um engenheiro de lá. Mas foi interessante ver depois, num jantar, as nossas 4 voluntárias, eu e esse engenheiro, e elas ficaram muito bravas quando ele simplesmente disse: olha, não dá para aceitar essas ideias de vocês, porque eu nunca tive nada, nenhuma experiência com isso. E as 4 tentando convencê-lo. E eu tive que dizer: vejam, ele está absolutamente correto. Se nós estamos falando sempre do princípio da descrença, agora que ele está aplicando, nós vamos achar que ele está errado? Nós temos aqui facilitar com que ele tenha as suas experiências e possa começar a ter alguma espécie de interesse nisso. Então, pesquisas que nós temos feito, e é por isso que nós optamos exatamente por essas. Por exemplo, detecção da bioenergia através de um meio tecnológico. E isso não tem nada a ver com eletronáutica, como muita gente disse, não, porque não se está limitado pelo paradigma materialista. É usado os instrumentos, como esta câmera, como a internet, para nós chegarmos ao amadurecimento de consciência. A detecção do próprio estado vibracional no cérebro. E tem uma série de outras ideias de pesquisa, quer dizer, nós temos, em que vão facilitar o cientista convencional a pensar: puxa, nenhum dos nossos modelos existentes pode explicar isso. Mesmo que eles não digam ainda da consciência multidimensional, eles têm que transcender o paradigma deles para poder explicar aquele fenômeno. Quer dizer, se nós podemos fazer uma demonstração que eles vejam e repitam, e realmente aquele fenômeno se confirma, eles vão ter que pensar qual é a causa por detrás disso. Isso já os ajuda, isso é assistência. Se me permite só fazer um comentário. Nós temos, penso eu, como pesquisadores em conscienciologia, 2 ângulos de responsabilidade. Um é a assistência em termos de esclarecimento, de informação e de aportar técnicas para as pessoas. Essa tem que ser a número 1, que a prioridade é a necessidade de cada um estar melhor e poder evoluir. Mas nós temos uma outra responsabilidade, que é uma responsabilidade social, científica, histórica, no sentido de que o nosso conhecimento, se corretamente aportado às pessoas, divulgado, corretamente pesquisado e com a sua comunicação, inclusive escrita, a minha área é comunicação científica, pronto, da forma correta, nós temos chances de melhorar um pouco o próprio paradigma científico. Isso seria uma mudança enorme para a humanidade em geral daqui para frente. Então eu penso que deveríamos pensar também nesse sentido da nossa responsabilidade, né? Muito interessante. Então nós vamos continuar falando mais sobre o universalismo no próximo bloco. Fique conosco. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. É uma instituição científica de educação e pesquisa sem fins lucrativos. Venha participar de nossas palestras todas as sextas-feiras às 19h30, na Rua São Manuel, número 189, bairro Rio Branco. Telefone 051-3224-0707. Olá, estamos de volta com o programa Comunicando Conscienciologia, hoje entrevistando Nancy Trevelato e Wagner Alegretti no tema universalismo. Vamos complementar o bloco anterior trazendo a pergunta a respeito de a tecnologia auxiliando a ciência convencional a abrir um pouco mais o seu nível de universalismo para que possa ser inserido essas que a gente chama de subjetividade da energia, das consciências extrafísicas, enfim, desses temas mais ligados à consciência. Claro. Eu acho que nós estamos vivendo hoje uma época que é muito positiva para isso, porque a tecnologia tem acelerado num ritmo que é cada vez mais exponencial. Quer dizer, não é só simplesmente o mesmo ritmo, mas fica cada vez mais rápido. Mas é importante dizer que tecnologia na aplicação do estudo dos fenômenos parapsíquicos não é nada nova. Porque no final do século XIX, nós já tínhamos cientistas estudando, por exemplo, ectoplasma, com infravermelho, fazendo análises químicas do ectoplasma. Então isso, na verdade, parece ser uma coisa só de agora, mas não é. Talvez nós tenhamos agora mais gente, mais recursos, claro. Mas, por exemplo, dentro de uma pesquisa dessa, que talvez seja um bom exemplo relacionado à sua pergunta, né? Nós temos usado
um aparelho que muitos de vocês conhecem, claro, que é da medicina, que é o aparelho da ressonância magnética nuclear, que tem basicamente duas formas, simplificadamente falando, para funcionar. Uma é obter uma imagem estática anatômica do cérebro, que mostra se existe um tumor, se existe um aneurisma e coisas assim. Mas existe uma derivação da ressonância magnética, que é a ressonância magnética nuclear funcional, a técnica chamada BOLD, que mostra que áreas do cérebro estão ativas com cada atividade, com cada procedimento nosso. Então a pessoa pode estar muito relaxada e quando ela começa a fazer um cálculo mental, uma área se ativa. Quando ela move o lado esquerdo, então, do seu corpo, é o lado direito aqui, área motor ou sensorial que vai se ativar. E essa técnica já tem sido utilizada, por exemplo, para observar o que acontece quando a pessoa faz uma meditação profunda. Então veio vamos dizer assim, uma conclusão, ou uma ideia, na verdade, muito simples, o que acontece com o cérebro físico quando a pessoa faz o estado vibracional? Mas o estado vibracional de verdade. Porque no meu protocolo, o que eu fiz? Eu coloquei uma série de testes onde a pessoa estaria tentando fazer o estado vibracional da maneira errada. Por exemplo, só imaginar uma luz subir e descendo pelo corpo. O interessante é que não mostra nada na imagem que se tem do cérebro. A pessoa simplesmente mover os olhos para cima e para baixo. Inspirar e expirar profundamente. Simplesmente escanear o corpo, sentindo as diferentes partes do corpo, mas sem fazer ação nenhuma. E nada disso deu resultado nenhum. Foi só quando realmente eu, a Nancy e outros amigos nossos que já participaram disso, quando realmente movimentaram a energia dentro do corpo, é que se notou aí o aparecimento de certas imagens. E é interessante porque um médico, amigo nosso, que nos emprestou a máquina dele, porque ele é o dono dessa máquina, na verdade, custa milhões de dólares. Ele começou a observar certos resultados lá e ele ficou muito intrigado. Isso responde, eu acho, exatamente a sua pergunta dele. Porque em certos momentos ele ficou tão intrigado que ele ficou meio irritado. Houve um determinado momento que eu pensei assim, depois de ter feito todas as análises ali do estado vibracional, eu pensei, o que acontece se eu exteriorizar a energia? Então, quando eu exteriorizei a energia, as imagens coloridas que se esperava aparecer dentro do cérebro, na verdade apareceram fora da cabeça, no ar. O que não poderia acontecer, segundo a técnica BOLD. Quando ele viu aquilo, a Nancy, nesse caso, estava lá fora na sala de controle, eu estava lá dentro da máquina. Então ele disse, vocês quebraram minha máquina. Ele saiu batendo a porta. Como uma brincadeira. Com uma brincadeira. Mas ele saiu assim meio indignado, porque ele é muito brincalhão, né? De qualquer forma, ele disse assim, olha, isso aqui já transcendeu medicina, vocês precisam agora de um físico, porque isso já está afetando o ar. Não é mais medicina, a medicina não estuda ar. Foi daí que veio a ideia de nós pegarmos aquela porção de água, que é o Ghost, ou Phantom, que eles usam, que é simplesmente uma garrafa, que se coloca no lugar onde normalmente vai ter a cabeça da pessoa, e a água, obviamente, por ser um meio simples, não vivo, é utilizada como referência para se ajustar, calibrar vários parâmetros da máquina para depois se fazer os testes médicos. E eu tive a ideia, o que acontece com essa água se eu exteriorizar energia para ela? Bem, tivemos a grata surpresa de ver que a água, que normalmente fica lá sem cor nenhuma, cinza na imagem estática, quando submetida à energia, mostra uma série de, vamos dizer, reações lá dentro que, traduzidas pela máquina, mostram que a energia consciencial, alterou o comportamento dos prótons de hidrogênio dentro da água. Quer dizer, essa, para quem quiser pensar um pouquinho mais, mostra que não é simplesmente energia atuando a um nível macroscópico ou naquela nuvem de elétrons que normalmente são responsáveis pelas reações químicas, mas é direto no núcleo. Então, na nossa tecnologia, o que nós temos hoje de acesso assim ao núcleo são os reatores atômicos ou de fusão ou os grandes aceleradores de partícula, como aquele que eu estava dizendo lá do CERN, lá na cidade de Genebra, ou perto da cidade de Genebra. Então, isso pode nos ajudar depois a entender melhor, por exemplo, assim, como é que a bioenergia pode predispor a formação de ectoplasma? Porque eu tenho um curso que fica muito em paralelo com o meu curso de paratecnologia e paraecologia, não é? Mas é um curso sobre ectoplasmia, em que o que eu procuro colocar ali como uma hipótese é que, em vez de, eu não vejo o ectoplasma como uma substância específica, mas como um estado da matéria. Então, como existe sólido, líquido, gasoso, até o plasma comum, natural, como tem nessas lâmpadas aqui, por exemplo, fluorescentes, tudo indica que o ectoplasma é um estado da matéria. E o que nós vemos dentro dessa água energizada pode ser o início desta condição. A energia consciencial atua de certa forma, que nós convertemos matéria em energia, ou num terceiro estado que a gente não entende aí. O físico, ao ver isto, mesmo que ele não acredite em consciex ou em outras dimensões, como eu dizia antes, ele, se for um cientista de verdade, ele tem que parar e pensar.
Há um fenômeno aqui à minha frente e que eu tenho que explicar. Mesmo que não seja a mesma explicação dos conscienciólogos, tem que ser alguma explicação. E, claro, estas explicações é que vão fazer a ponte. Eu acho que existem aí, no meio científico, muita gente muito próxima de ter os entendimentos que nós temos. Mas a formação científica ela é muito, assim, vamos dizer, restritiva, ela condiciona, até certo ponto, a falta de aceitação do meio, dificulta muito. Deixa eu contar um caso para vocês, se vocês me permitem, porque eu acho que aquilo foi muito interessante. Há muitos anos, em 88, eu fiz uma viagem internacional com o professor Valdo e nós fomos a Nova York. E lá nós fomos contactar vários pesquisadores da área do parapsiquismo. E contactamos uma senhora, não vou dizer o nome aqui para não criar problema para ela, que era uma pesquisadora famosa na época sobre isso. E ela nos convidou para um jantar na casa dela. E, depois do jantar, conversando, o professor Valdo fez uns trabalhos com energia e propôs-se fazer a clarividência facial, que nós fazemos em muitos cursos, no próprio Instituto, no IAC. E quando foi feita a clarividência facial, eu vi claramente que ela viu coisas. Porque ela se surpreendeu, ela fechou os olhos, ela teve medo, e depois ela confessou, só entre nós, na sua própria casa, que ela tinha visto realmente as alterações, mudanças, viu consciexes ali sobrepostas ao professor Valdo. Aí o professor Valdo disse, mas por que você não assume isso dentro da sua condição, como parapsicóloga e tudo mais? Eu falei, porque se eu fizer isso, eu perco o meu emprego, meus amigos, eu não vou poder pagar a hipoteca da casa, eu vou para a rua. Quem sou eu para dizer que ela estava errada? Não é isso? Então, por isso que muitas vezes é importante, dentro da nossa condição, a pessoa poder ser um pesquisador independente, porque se realmente o leitinho das crianças, se pagar a hipoteca, depender desta condição, o que as pessoas vão fazer? Não é isso? Então, nós achamos que podemos criar uma ponte mais segura em que a pessoa não tenha que assumir assim, sou um parapsíquico e vejo consciexes, mas se ela tiver uma linha de pesquisa que é, mesmo que esteja como diz no fringe, na beirada, na extremidade da área aceita, pelo menos ainda é uma área da própria ciência mesmo. Bacana. Com relação a isso, vocês apresentaram na teática mesmo essa questão do vegetarianismo e saíram pelo mundo aí, passando as ideias da Conscienciologia, pesquisando, trazendo experiência. Qual foi o principal desafio para vocês quando vocês tomaram essa decisão? Assim? Olha, o maior desafio para nós foi e é. Não é? Ainda nós estamos há 20 anos fora do Brasil. Então é uma adaptação longa e aprendemos muito com isso. Eu acho que fomos os primeiros a ganhar. Mas o nosso maior desafio é o elemento humano, em ambos sentidos. Por quê? Porque, primeiro, nós somos muito poucos. Para se conseguir, por exemplo, voluntários, é diferente. O Brasil ele tem a cultura do voluntariado. O Brasil é o país número 1, quem sabe, em voluntariado. Há países em que nós vamos que as pessoas são muito abertas, podem até fazer um favor pessoal, mas o comprometimento, naquele sentido de ProEx, é muito difícil de você tirar daquelas pessoas para se envolver com um trabalho que seja mais institucional. Então, na prática, a gente tem que lidar com aquela pouca ajuda que tenha, fazer quase tudo sozinho. Tem que ter uma qualidade, uma eficiência no trabalho, quer dizer, a nossa palavra, o nosso compromisso, a nossa seriedade no trabalho tem que ser, imagina, 30 vezes mais do que seria necessário aqui no Brasil, para nós termos 60 vezes menos pessoas aparecendo do que teríamos aqui. O que nós vimos que em muitos países, por exemplo, existe quase como se fosse um contrafluxo institucionalizado. Então as pessoas elas têm a intenção de vir, é muito difícil que a informação chegue até elas, elas têm a intenção, mas há todo um mecanismo extrafísico muito bem montado para desmotivar, desistir, aparece outra coisa no meio do caminho, coisas que há também aqui, obviamente, mas aqui nós já sofremos menos disso. Nós somos muitos estudiosos de Conscienciologia no Brasil. Os próprios pessoas que são voluntários da Conscienciologia são muitíssimos, e muitas pessoas fazendo TENEPS, muitas pessoas trabalhando com energia. Então o trabalho é muito diluído. Para nós é um trabalho extremamente concentrado em poucas pessoas. Por isso o desafio da autossustentabilidade é tão grande. Eu vou sugerir às pessoas aqui, claro, nós não temos tempo de contar muito sobre isso, mas tivemos uma pessoa que trabalhou 11 anos aqui no Brasil, na verdade no CAEC, está conosco no nosso campus lá em Portugal. E essa pessoa escreveu um verbete muito interessante, que eu acho que ilustra muito isso, e eu convidaria as pessoas a assistirem. Chama-se Migração Proexológica. Eu acho que ilustra bastante. Então, o nosso maior
dificultador é número de pessoas. Mas, por outro lado, o que não te mata te faz mais forte, né? Você tem que aprender e se desdobrar, e todos nós com isso temos um grande desafio para crescer muito. Nós tivemos o prazer de entrevistar a Nancy e o Wagner, exemplos vivos do universalismo colocados na prática. A gente agradece muito a participação de vocês e a gente deixa os microfones abertos para que possam ser dados os seus recados finais. Por favor, fique à vontade. Tá bem. Talvez uma das coisas, simplesmente dizer que nós vamos ter cursos aqui em Porto Alegre em fevereiro, o Metadispersidade, que vocês podem depois entrar em contato conosco através do e-mail brasil@mundoiac.org. E vocês podem ter nesse curso uma ideia até do próprio tipo de universalismo, as experiências adquiridas que nós tivemos por esses anos todos aí afora. Porque esta experiência internacional faz com que nós todos tenhamos que ser mais adaptáveis e mais criativos e se garantir mais por si só. E para aqueles que sabem, por exemplo, o professor Valdo Vieira tem falado muito da pré-intermissiologia, não sei se vocês têm estado aí atualizados, em que ele diz que nós, no nosso próximo período intermissivo, que muitos de nós, talvez não todos, estaremos mais sozinhos, mais por si só, fazendo grandes trabalhos de resgate, de reurbanização, pelo menos fazendo parte desse trabalho de reurbanização, e que nós vamos ter menos assim o apoio de um grupo grande, nosso. E eu digo para vocês que esse trabalho internacional prepara muito a pessoa para isso, porque a maioria não faz a ideia do que seja assim, chegar num outro país, com uma malinha em cada mão, e você vai ter que implantar a Conscienciologia do zero. Não existe ninguém naquele lugar, não existem outras instituições, então você vai ter que fazer seu grupo de voluntários, você vai ter que criar a sua base e assim por diante. Então, essa é uma experiência interessante, mesmo que você não possa fazer parte disso hoje, quem sabe no futuro, porque a nossa ProEx, para ser universalista, para ser policármica, é com o mundo todo, para depois nós passarmos para o extrafísico. Agradeço também a vocês pela oportunidade que tivemos aqui. Qualquer pessoa que queira nos contactar, seja para oferecer uma mínima ajuda, ou para obter informação, ou para contribuir conosco de qualquer forma, compartilhar informação, brasil@iacworld.org ou brasil@mundoiac.org, e vai ser um prazer. Nós agradecemos a sua audiência e espero poder ter contribuído para aumentar o universalismo no seu dia a dia. Até o próximo programa. Obrigado.